A geração dos anos 80 sonhou em andar em skate voador e viajar no tempo. Estamos em 2020 e nada disso aconteceu. Mas mais divertido do que flutuar em um skate, viajar no tempo ou usar roupas prateadas é andar de moto, né? A motocicleta elétrica saiu da ficção e já é uma realidade. No vídeo de hoje vamos falar da TSX, a moto elétrica da Super Soco. Se você não é por aqui, eu sou Amanda Pagliari e esse é o canal de moto mais charmoso do Brasil. Toda semana um vídeo novo com dicas, novidades, lançamentos. Então, se você ama motocicleta, clica aqui embaixo no botão inscrever-se e do lado no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo. E você, meu inscrito raiz, que acompanha meu conteúdo, que gosta do meu trabalho, verifica se o YouTube não tirou a sua inscrição e que tal apoiar esse canal se tornando um membro. Clica aqui no botão Seja Membro do lado do inscrever-se, dá uma olhada nos benefícios e toda a renda arrecadada com o clube de membros vai ser revertida para a gravação de novos vídeos. A Super Soco é considerada por muitos como a Tesla das motocicletas. É uma marca da australiana V-Moto e a fabricação dela fica na China. E aqui no Brasil ela é comercializada por importador independente, não temos a marca Super Soco oficial, no Brasil. E essa daqui é da família TS. A gente tem a TS, a TSX, também tem a TC e a TC Max. E também a linha de scooters. Então você que quer saber mais sobre motocicletas elétricas, se inscreve no canal, porque eu vou fazer review de todas elas. Olha, respondendo essa pergunta, não dá para fazer uma equivalência aí certinho com o motor a combustão, já que eles trabalham de maneira diferente. O motor a combustão precisa atingir um certo RPM para entregar ali a faixa de torque, de potência. Já o motor elétrico, ele pode se entregar tudo de uma vez. Questionei o importador e ele disse que essa motocicleta aí, numa comparação bem básica, equivale a uma moto de 70, 80 centímetros cúbicos. Agora eu vou apresentar a motocicleta para vocês, começando pela chave. Ela vem aqui nessa caixa, dá uma olhadinha. Aqui a gente tem o manual, tá? A chave e o sensor de presença. Isso aqui é o que liga, desliga a motocicleta. Tem o sensor também de alarme. E essa chave aqui serve apenas para a gente abrir a bateria. Uma coisa que eu achei muito interessante é que a motocicleta já vem com alarme de fábrica. Então, olha só. Aqui você tem a opção de destravar e travar. Eu vou travar aqui. Vou mostrar o exemplo. E se eu quiser mexer no acelerador, e além disso, ela trava a roda traseira. E o motor desta motocicleta fica na roda traseira, motor da Bosch, tecnologia alemã. E aí o pessoal pergunta: Amanda, pode molhar? Posso andar na chuva? Vou levar choque? O fabricante, ele fala que não tem problema nenhum, tá? De você andar na chuva, você não vai levar um choque, né? Tá pilotando, começou a chover, meu Deus, você tem que parar. Não. Aliás, em uma moto elétrica eu vi que você não pode andar na chuva. Em relação a alagamento, não vai me enfiar a moto no alagamento. Aliás, nenhuma motocicleta, mesmo carburada, não é recomendado você passar ali moto submarina. Não foi feita para isso, né? E se o pneu furar, meu Deus do céu, ou se estragar a roda? Eu fiz esse questionamento para o importador e o motor ele fica aqui na parte interna, né? Então, por exemplo, se acontecer algum acidente, você pegar algum buraco, estragar a roda, entortar, você precisa trocar, não necessariamente você tem que trocar o motor da motocicleta. Então você apenas troca a roda e o motor fica protegido aqui na parte de dentro. E ela vem com pneus sem câmera, tá? Rodas Aro 17 nas duas. E assim, para trocar o pneu é uma dúvida que muita gente tem, porque como é a conexão com o motor, as pessoas ficam preocupadas. Segundo o fabricante, é uma conexão simples, então qualquer mecânico ali com um mínimo de experiência consegue desmontar e depois reconectar. E o motor tem 1.500 watts de potência nominal com picos de 3.000. Então ela vai de 2 a 4 cavalos de potência. E o mais impressionante é o torque. 14 kgfm de força tem essa motocicleta. E quem decide tudo isso, a gestão dessa energia da bateria para o motor, é a controladora, é o cérebro da motocicleta, que fica aqui na parte da frente. Aqui, eu gostei muito porque ela imita um radiador de motocicleta, então ficou bem interessante.
E aí, na parte dianteira, vem muito vento, ajuda a resfriar. E segundo o fabricante, ela tem um algoritmo muito mais inteligente, faz uma melhor gestão de eficiência da bateria para o motor. Então, é uma controladora mais inteligente aí das que a gente tem no mercado. E na dianteira, ela vem com garfo telescópico, suspensão, e na traseira, amortecedor único, né, monoamortecida com ajustes na pré-carga da mola. E ela vem com freio a disco nas duas rodas, na dianteira, um diâmetro de 220 milímetros, 2 pistões e com um sistema combinado CBS, atendendo aí a legislação. E o chassi dessa motocicleta do tipo tubular e parte dele, estrutura mais rígida, é feita em aço carbono e aqui na traseira em alumínio. É uma motocicleta, gente, muito leve, 65 quilos. E a altura do banco aqui até o solo é de 77 centímetros. A posição de pilotagem é relativamente confortável. Ela é uma motocicleta com dimensões estreitas. Ela foi pensada para você andar na cidade. Não é que ela é uma motocicleta a combustão que foi adaptada para pilotagem elétrica. Não, ela já nasceu elétrica. Então, cada coisa foi pensado para essa parte de mobilidade urbana. Então ela é bem estreitinha mesmo. O bacana é que, assim, você consegue ajustar aqui a pedaleira em 3 níveis. Então consegue deixar mais confortável ou menos confortável de acordo com a sua altura. Eu tenho 1,77 de altura, para mim rolou legal, né? Então, muito leve. Vocês não têm noção como é levinha essa moto. E as luzes dessa motocicleta são em LED. Dá uma olhadinha, que além de mais bonitas, né, e iluminar melhor, trazer mais segurança, também consomem menos bateria. Interessante que a lanterna, ó, dá uma olhadinha. O fabricante diz que ela tem uma angulação de 270 graus e com isso traz mais visibilidade em meio aos carros, né, no trânsito urbano. E falando da bateria, eu vou mostrar para vocês. A chave já tá aqui. A bateria fica onde seria o tanque de combustível e a gente gira a chave. E aqui dentro, ó, vocês podem ver, tem um pequeno porta-objetos, você pode deixar o seu celular, documento, carteira, é removível. E aqui dentro você tem a bateria e um espaço para uma segunda bateria. Você pode também colocar outros objetos, capa de chuva, tá? Alguns outros pertences, mas esse espaço é destinado para uma segunda bateria. E aqui fica o disjuntor. Então, o fabricante ele recomenda que na hora de você trocar a bateria ou se ela vai ficar muito tempo parada, você desligar ali, é como se fosse a chave geral da motocicleta, digamos assim. E para você remover a bateria, sim, você consegue remover a bateria da TSX. Isso é legal porque se no seu prédio, por exemplo, você não tem, né, não pode carregar na tomada ali do condomínio, você carrega na sua casa. Então, para retirar é muito fácil, ó. Vou mostrar para vocês. Você usa novamente a chave. Primeiro aqui, ó, vou tirar o cabo. Ah, valeu! Obrigado, tô gravando aqui com a elétrica. Elétrica? Valeu, hein? Valeu, bom trabalho aí, tchau. E para remover, eu vou mostrar para vocês. Primeiro, claro, você tira, né, a tomada. E aí aqui tem uma chave. Para que é isso? É questão de segurança. Se alguém arrombar o tanque, digamos assim, não vai levar sua bateria embora, tá? Aí você usa e puxa, tá? E aqui, ó, embaixo onde fica a travinha. A bateria não é tão pesada assim, tá? Então eu consegui carregar no meu prédio sem dificuldade. Só toma cuidado para não fechar o tanque com a chave dentro, né? Porque aí não tem jeito, né? Ó, vou mostrar para vocês outra forma de carregar. Aqui é o que esse cabo laranja é o que alimenta a motocicleta. Então vai da bateria para a moto. Você pode carregar ela diretamente na sua garagem. Se você mora numa casa, você não precisa tirar a bateria, né, todos os dias para carregar. Então o que você faz? Você vem aqui, pluga, né? É o contrário, mas tudo bem. Você pluga esse cabo preto aqui. E aqui na lateral tem uma tomada com uma proteção de borracha onde você usa o carregador. Então você coloca o carregador aqui na tomada convencional e carrega a motocicleta. Na hora de você
andar, é só você ir lá trocar a tomada. E a bateria dela é de lítio, recarregável. Segundo o fabricante, você tem que trocar aí a cada 3,5 anos. E os ciclos dela, ela dá até 800 ciclos. E ela tem uma autonomia de 60 km. E para você encher o tanque, ou melhor, encher a bateria, você vai precisar mais ou menos, segundo o fabricante, 6,16 kWh. Traduzindo aí em números, que é o que interessa pra gente, para você carregar a bateria que dá uma autonomia de 60 km, vai te custar R$ 5,11. 10 centavos por quilômetro. Mas como assim, Amanda? Eu tô passada, chocada. Isso mesmo que você ouviu. Segundo o fabricante, ela usa 6,16 kWh. Aí você precisa multiplicar aí na sua cidade, no seu estado, quanto custa o quilowatt-hora. Considerando uma média aí de 0,83 por cada quilowatt-hora, você multiplica, faz essa continha que está na tela. 0,83 vezes 6,16 é igual a 5,11. Ou seja, ela é infinitamente mais econômica do que uma moto a gasolina. E o painel dessa motocicleta é 100% digital, muito bonito e traz informações importantes. Aqui fica o velocímetro, né? Aqui o ampere, seria tipo o giro da motocicleta. Aqui embaixo fica a temperatura da controladora, muito importante, você consegue ver se está esquentando ou não. Temperatura ambiente, modos de pilotagem, tá? Aqui fica a carga da bateria, então estou com 87%. Aqui fica o range, que para mim é uma das melhores informações que tem. Aqui embaixo tem algumas informações, né? Por exemplo, esse P quer dizer o quê? Quer dizer que ela está parking, parada. Quando você tira ela do pezinho, quer dizer ready, ou seja, ready to go. Você só acelera e ela vai. Não faz barulho, você não precisa ligar mais nada. Colocou no pezinho, por segurança, ela desliga automaticamente. O range, ele fala, de acordo com o modo de pilotagem que você está e a carga da bateria que você tem, quantos quilômetros você ainda pode rodar. E para escolher os modos de pilotagem, você vem aqui ó, no punho direito e olha só, você tem a pilotagem Eco 1, que tem limite, né, de velocidade. Tem o normal, que é o intermediário, e tem o Sport, que não tem limite de velocidade, então você consegue extrair o máximo que o motor te entregar. O painel ele é muito bonito, tem uma boa visibilidade e ele tem um sensor de luminosidade, que quando ele identifica que falta claridade, né, tá à noite, por exemplo, ele acende. Eu nem precisava falar, mas essa motocicleta não tem marcha. Ela é como se fosse automática. Aqui não dá para comparar com o motor a combustão. Mas basicamente você acelera e freia. Todos os comandos ficam aqui no guidão. Nos pés, na pedaleira, você só tem apenas o apoio, tá? E aqui fica o acelerador, o freio dianteiro, como uma motocicleta convencional. E na parte esquerda, você tem o freio traseiro, como um scooter mesmo. Agora eu vou dar um giro por São Paulo com a TSX para te mostrar aí como que é o desempenho dela na cidade, falar também um pouco mais de autonomia, se precisa de CNH ou não, emplacamento e finalizar o vídeo com os pontos positivos e negativos. Vem na minha garupa! Vem na minha garupa ouvindo o ronco dessa moto. É elétrica, né? Não tem som. Muito estranho você estar numa motocicleta que não faz barulho, né? Que não tem som. Mas mais estranho do que isso, na minha opinião, é a questão da pedaleira, porque eu tenho scooter, eu tô acostumada a pegar corredorzinho com ela, vamos pegar corredorzinho. Eu tô acostumada a andar de scooter, ou seja, os freios, os dois freios nas mãos, né? O que eu não tô acostumada é com a pedaleira, porque o freio não tem embaixo, sabe? E aí assim, o scooter, eu já sento, o meu cérebro já fala, ok, freios no guidão, os dois. Mas moto, eu tô montada. E aí, o pé
O PL... Eita, saiu daqui. O PL fica procurando a questão da pedaleira, né? Ó, o arranque dela é um pouco fraco, tá? Embora eu saí primeiro com os caras, eu não sei se eles ficaram olhando a moto, mas enfim. Tô no modo 3, o fabricante fala que ela dá 75 de final. Até hoje eu não consegui bater, o máximo que eu bati com ela foi 72 km por hora, mas 75 eu não consegui não, viu? Uma das dúvidas que muita gente tem em relação ao emplacamento, se precisa emplacar. E sim, é uma moto, já estão homologadas no Brasil, então tem que emplacar. A questão é que assim, você vai pagar menos impostos, dependendo do estado onde você mora, por causa do benefício fiscal de moto elétrica, tá? Outra coisa é a habilitação. Você precisa de categoria A, tá? Nem ACC, categoria A, moto normal, tá bom? Aqui, eu vou devagar. Ó, uma das coisas que tem que tomar muito cuidado com moto elétrica, na minha opinião, é o acelerador. Tem que ser acelerador de moça, tem que ser acelerador muito suave na mão. Por quê? Porque ela pode te entregar tudo de uma vez, não é faixa de giro, né? Igual motor combustão. Então, quando você acelera, ela dá umas, né? Tem que tomar cuidado. Eu fiz um vlog andando em São Paulo, um vlog sem cortes, mostrando desde a minha casa o percurso até a Ponte Estaiada. Então peguei 23 de maio, peguei Marginal, sem corte, mostrando a velocidade dela e desempenho, para você ter uma ideia aí se ela é uma boa opção para você. Eu vou deixar o link na descrição, mas basicamente é isso. Se eu mudar o modo de pilotagem, ó, o 2, deixa eu só mostrar o modo de pilotagem, ela me limita, parece catamanca, assim, de verdade. Acho que o moço tá me olhando, ele não quer ir. Ó, caraca, meu. Esse daqui é o pé de break, né, ó. Vai, tem uma subidinha aqui, 50. O 1, ele é muito ruim, eu nem uso porque ele limita muito a motocicleta. Então, eu acho muito perigoso. Eu gosto mesmo de andar em São Paulo na marcha, né, ou no modo de pilotagem 3. E aí, o que você achou do desempenho da TSX na cidade? Teria uma? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Agora eu vou falar os pontos positivos e negativos dela, lembrando que essa é a minha opinião, não fui patrocinada, essa é uma motocicleta de teste. Começando pelos positivos, uma coisa que eu achei bacana é o ajuste da pedaleira. Eu sei que tem muita gente que fala assim, ah, meu Deus, essa moto ficou muito pequena para você, Amanda, tal. O ideal é você fazer o test ride, então no link da descrição você consegue falar com o importador, fazer o teste e ver se ela se encaixa aí para sua ergonomia. Mas uma coisa interessante é que as pedaleiras, que é uma coisa que incomoda muito, né, dependendo da altura do piloto, você pode ajustar. Então eu achei um ponto positivo. Outra coisa positiva são os modos de pilotagem. No modo 1, que é econômico, eu achei que ela é muito devagar. Por outro lado, ela te traz mais autonomia. O bacana é que assim, que o modo esporte não tem limitador, então o piloto ele vai decidir, vou ali perto, eu consigo administrar a carga da bateria. Achei bem interessante e bem distribuídos os modos de pilotagem. Uma coisa legal é o painel, muito bonito, boa visibilidade e tem range. Tem muita motocicleta a combustão que se diz aí estradeira e não traz informação de autonomia. Autonomia é uma coisa que deveria vir em todas as motocicletas, essa é a minha opinião. Mas eu achei bacana, porque como se trata de uma moto elétrica, que a gente não tem um ponto de recarga a cada esquina, é muito importante você saber quantos quilômetros ainda pode rodar com a bateria que tem. Outra coisa que me chamou muito a atenção foram os freios, 2 pistões na dianteira, um simples na traseira, mas um disco muito bom. Para a leveza da motocicleta, tem até freio demais. Isso é muito legal porque traz segurança para você. Remover a bateria é um ponto positivo, já que você pode carregar ela na sua casa e também em algum café, na academia, no seu trabalho. E como vocês viram, o custo é muito baixo. Economia é um ponto forte das motocicletas elétricas, não só pela questão do quilowatt-hora comparado com o litro do combustível, né, da gasolina,
mas também pela manutenção. Basicamente, ela é muito mais econômica do que uma moto a combustão, a manutenção dela, tem muito menos peças e a manutenção, né, as trocas periódicas, basicamente são de pastilha, pneu e também de fluido de freio. Design é o ponto alto desta motocicleta, goste você ou não, ela chama sim a atenção, é uma motocicleta bonita, então acho que é um ponto alto. Veículos elétricos poluem menos, então se você é uma pessoa engajada com o meio ambiente, com certeza essa é uma opção inteligente e econômica. Muitos estados têm isenção ou redução no valor de IPVA por se tratar de um veículo elétrico. Aqui você consegue ver aí na sua região se paga imposto ou não, mas na minha opinião, em todo o Brasil, a motocicleta elétrica deveria ter isenção de impostos. O que você acha? Escreve aqui nos comentários. Outro ponto interessante é que você pode duplicar a autonomia. Mas como assim, Amanda? Pois é, se lembra que eu te mostrei que tem um compartimento numa segunda bateria? Então você acaba tendo uma autonomia somada de 120 km. Não é que você consegue plugar as duas ao mesmo tempo, não. Mas você lá tira de uma, né, quando a bateria acabar, para e pluga na outra. Então você aí tem a carga dobrada. E para finalizar, sensor de presença com alarme. Um ponto negativo que eu achei nessa motocicleta é que o carregador, né, da bateria, ele não mostra nem na bateria, nem no carregador, quantos % já carregou. Ele diz no manual que quando tiver a luzinha verde, quer dizer que já está 100%. Porém, já se deu a luzinha verde, eu coloquei na moto e ela não estava 100%, estava aí 95%, 96%. Então, eu acho que seria interessante, comparada com algumas concorrentes, que você tem um nível de carga ali na bateria. Acho que ajudaria muito. Lá fora, a Super Soco desenvolveu um aplicativo que você consegue conectar com a sua motocicleta e ver o nível de bateria e outras informações em relação à moto. Aqui no Brasil, eu questionei o importador e não está disponível. Então isso acaba sendo um ponto negativo, não da motocicleta, mas quem adquirir a motocicleta, pelo menos por enquanto, não vai ter esse aplicativo disponível. Olha isso, olha esse assento do garupa e me fala você se ela é boa para levar garupa. É bom assim, vou ali dar uma carona rápida. Para você levar garupa com frequência, eu não recomendo. Além disso, se você levar garupa, acaba mexendo na autonomia da motocicleta, que acaba sendo um ponto negativo, a baixa autonomia que ela tem. Todos aqueles números que eu passei, tanto de performance, velocidade final, 60 km e tudo mais, é considerando um piloto de 75 quilos. Se você carrega mais peso, claro que acaba interferindo no desempenho da motocicleta. Segundo o fabricante, você consegue carregar 150 kg de carga, tá? Sem comprometer suspensão, motor e outras coisas. Porém, para você ter a performance que eu mencionei aqui no vídeo, é um piloto de 75 kg. Outra coisa que eu não gostei foram dos retrovisores, como eu mencionei, pilotando na GoPro. E uma coisa que eu não gostei foram os retrovisores, eles ficam para fora do guidão e atrapalham no corredor. A bateria é um ponto negativo dessa motocicleta. O mercado evoluiu, mas ainda não o suficiente para termos baterias baratas e também com uma autonomia maior. Porém, o pior acho que é o preço, R$6.000. Aquela economia que você faz de manutenção, você acaba gastando na bateria. Inclusive, o fabricante fala que você precisa trocar aí a cada 3,5 anos ou 800 ciclos. Cada ciclo equivale a uma carga completa, que te dá uma autonomia de 60 km. Então pensa, se você carregar ela todos os dias, né, uma carga completa, você vai acabar consumindo, precisar trocar a bateria antes dos 3,5 anos. Aí você tem que fazer conta. Outro ponto negativo, na minha opinião, é a suspensão traseira. Embora tenha aí os níveis e ajustes, eu não gostei muito não. Não que seja ruim, tá? Mas poderia ser um pouquinho mais confortável ou nossas ruas menos esburacadas. Outro ponto negativo são os pontos de venda, né? A baixa rede, que a marca chegou agora no Brasil, também a assistência técnica, que é um grande medo de nós brasileiros, a questão de peças, carenagem, farol, o que acontece se a moto cair, quebrar. Então, não só de custos, né? Mas também de achar revendedores e achar assistência técnica. A empresa distribuidora diz que está ampliando a rede, tá? A partir de 2020 agora, só que fica a questão da gente saber realmente se vamos achar peças a um preço acessível. Outro ponto negativo, na minha opinião, é o preço, tá? Lá fora eu achei de 3 a 3.500 euros, que na conversão direta ali dá uns R$18.000,
mesmo lá fora, na minha opinião, já é cara, e aqui no Brasil ela está sendo comercializada a partir de R$ 20.900. E a motocicleta está disponível nas cores que você está vendo na tela. Ela tem 1 ano de garantia e a bateria tem 2 anos. E para você comprar, eu vou deixar o link aqui na descrição da empresa importadora, tá bom? Você tira todas as suas dúvidas. Tem a opção de test ride em São Paulo, então clica no link que está na descrição. E aí, gostou do vídeo? Você teria uma TSX? Você teria uma motocicleta elétrica? Conta nos comentários que eu quero saber. Se ficou com alguma dúvida, escreve ou me segue lá no Instagram amanda.pagliari para ver dicas, bastidores e muitas novidades, tá? Eu vou testar toda a linha da Super Soco disponível no Brasil, ó. Então você, se gosta de motocicleta elétrica, já deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho, porque quando sair o vídeo, o YouTube vai te avisar. Eu acho que o vídeo ficou um pouquinho longo, peço desculpas por isso, mas eu tentei trazer um conteúdo muito completo, acho que é o mais completo aí que você vai ver no YouTube. Valeu a pena o vídeo? Então deixa o like. Eu fiz um vlog sem cortes com essa motocicleta andando pelas ruas de São Paulo, 23 de maio, Marginal, Ponte Estaiada. Será que ela subiu bem? Assiste no vídeo. Então é isso, se inscreve no canal, deixa o like. Até a próxima. Moto beijo. E as luzes dessa motocicleta são em LED. Olha. Deixa aqui erro de gravação, peraí.